Olá todo mundo, no Pensando Biblicamente de hoje, aproveitando esse clima romântico dos dias dos namorados, eu quero fazer uma reflexão exatamente a respeito do Dia dos Namorados. Chegamos a essa data animada e festiva para os casais, ainda que em meio a incertezas quanto à quarentena. É uma data festiva aos casais e um pouco depressiva aos solteiros, né? Aquela data em que nós compramos presentes, nós nos presenteamos, os empresários ficam felizes, os casais ficam felizes, quase todo mundo sempre fica muito contente. Mas quando olhamos para uma comemoração como essa, dos Dias dos Namorados, onde se comemora aí o amor, o relacionamento, nós temos em contraponto um dado que cada vez mais nos preocupa, que é a alta taxa de divórcios, né? Então, aumenta a comemoração, aumentam-se os gastos, aumentam-se os casais e também aumentam-se os divórcios. Por isso eu gostaria aqui de trazer 5 princípios das Escrituras que podem nos ajudar em nossos relacionamentos. Então, no Pensando Biblicamente, hoje eu gostaria de dar 5 conselhos aos casais para que eles se lembrassem dessa data festiva em que comemoramos o Dia dos Namorados. O primeiro conselho é: uma casa dividida, ela não se sustenta. Jesus, em um contexto bem diferente, que não tinha nada a ver com relacionamento, ele diz uma frase que pode ser aplicada aos relacionamentos. Em Mateus capítulo 12, verso 25, ele diz assim: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Esse aqui é um princípio. Precisa haver sim acordo. Uma casa dividida, ela pode ficar em pé por algum tempo, mas ela não subsiste. Com isso eu não quero dizer que existam famílias perfeitas ou casais perfeitos, isso de fato não existe, mas ele precisa caminhar na mesma direção, né? Se a expectativa, os sonhos da mulher é viver numa grande cidade, do homem estar numa fazenda, isso provavelmente não vai seguir em frente. Se um está numa direção, o outro está em outra, essa casa, ainda que por algum tempo, devido a algum tipo de atração física, emocional ou algo assim, ele pode começar um bom relacionamento, mas é um relacionamento que ele não vai para frente, não é? O segundo conselho é que o relacionamento deve prioritariamente ser cristão. A única exceção é se a conversão de um dos cônjuges acontece após o casamento. Então, quando a gente olha lá, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 39, diz assim: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ele estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. De certa forma, aí é um complemento do primeiro princípio, mas esse princípio que ele está dizendo aqui, que principalmente para aqueles que buscam aí, os solteiros, aqueles que buscam um relacionamento ou estão avaliando o seu relacionamento, precisam buscar alguém que está na mesma direção, crente em Jesus Cristo. Se um é crente e o outro não é, os interesses são diferentes, as prioridades são diferentes, a vocação é diferente, a transformação de fé é diferente. Por isso, se vai buscar um relacionamento, o segundo conselho é: busque alguém que pertença ao Senhor. E a única exceção para essa regra é se a conversão veio após o casamento. Nesse caso, o cônjuge salvo precisa testemunhar, orar, e para que Deus alcance o seu cônjuge, e aí o divórcio ele não é necessário, mas é a única exceção. Se você já se converteu a Cristo Jesus, o seu cônjuge precisa ser alguém crente em Jesus Cristo. Terceiro conselho: se o cônjuge descrente aceita conviver com o cônjuge crente, devemos orar e testemunhar. Quem sabe você está na situação de que você já é casado, você se converteu, o seu cônjuge não é crente. Então a Bíblia traz princípios para isso também. Você, mulher, como sabe se salvará o seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará a sua mulher? 1 Coríntios capítulo 7, verso 16. Então, se você
é crente em Jesus Cristo, o seu bom testemunho, oração e pregação do Evangelho é aquilo que pode alcançar o coração do seu marido. Portanto, não se divorcie. Ao contrário, testemunhe e ore por ele. Né? Esse aí é um desafio, amar o nosso cônjuge, ainda que não crente. Lembrando que esse é o caso de uma conversão que veio após o casamento. Nesse caso, o casamento não deve ser desfeito se o cônjuge concorda em viver junto e não quer abandonar o seu cônjuge que se converteu. Agora, você que não é casado, busque alguém crente em Cristo Jesus. Quarto conselho, o casamento é um reflexo da Trindade. Gênesis 2:24 diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Né? Então aqui é muito interessante perceber, para nós que fomos alcançados por Cristo Jesus, tá? Perceber como a intimidade sexual desfrutada dentro de um casamento, ela reflete a pessoa do próprio Deus. Essa relação não é apenas uma união física ou emocional, ela é sobretudo espiritual e que reflete a imagem e semelhança de Deus no casal. O homem solteiro, ele reflete vários aspectos de Deus. A mulher solteira reflete vários aspectos de Deus, mas a Trindade ela só pode ser refletida por meio da relação de um casamento, onde duas pessoas diferentes, com papéis diferentes, hierarquia diferente, se tornam um só. Assim como Deus, 3 pessoas se tornam uma. Então você que é crente em Jesus Cristo, você precisa entender que essa relação ela é profunda, intensa e poderosa. Ela não deve ser desfrutada de qualquer forma. Ela reflete a pessoa de quem Deus é. E último conselho, o item mais importante para qualquer relacionamento, em qualquer tempo, é a comunicação. Esse relacionamento é uma relação profunda e desafiadora. Né? E para concluir, nessa data tão especial, o último conselho é um conselho prático: comunique-se, conheça o seu par, o seu companheiro, a sua companheira, e aproveite essa data especial para isso. Muitas vezes, quando nós namoramos, a nossa preocupação é beijar na boca, é abraçar, é o afeto, é o carinho. E isso tudo tem o seu papel, é importante, mas não podemos nos esquecer da comunicação. Quais são as suas expectativas? O que você pensa para o futuro? Família, filhos, sonhos, desafios, carreira. Tudo isso é fundamental para um relacionamento saudável no futuro. A gente precisa ir alinhando, a gente precisa ir direcionando para que lá na frente não tenhamos grandes dificuldades. Se você é casado, especialmente se você tem filhos, não perca esse contato e não permita que nada atrapalhe a boa comunicação entre você e o seu cônjuge. Isso é importante para um relacionamento, uma comunicação honesta, aberta e franca. Não permita que colegas de trabalho, amigos, filhos ou qualquer outro objetivo de vida que você tenha, tá? Tome esse lugar na sua vida. O seu cônjuge é aquele que está junto com você e você e ele refletem a pessoa do próprio Deus. Então tem esse relacionamento íntimo de amizade, de companheirismo, essa relação profunda, porque isso é fundamental para que você tenha um excelente relacionamento. Avalie as suas prioridades. Que Deus abençoe o seu relacionamento, presente ou esperado nessa data tão especial, e que você possa refletir e corrigir as rotas que forem necessárias. Feliz Dia dos Namorados!